Olá, a nossa aula dessa semana é sobre circuitos sequenciais em VHDL. Na aula de revisão da semana passada foi visto já então a questão das linguagens de descrição de hardware e várias formas, inclusive, de programar a parte combinacional dos circuitos. Então a gente viu algumas estruturas lá com os exemplos de codificador de prioridade e como que eu posso fazer essa parte combinacional. O objetivo então dessa aula de hoje é justamente mostrar como que eu faço circuitos sequenciais. Então a gente vai ter essa parte de teoria, que eu vou mostrar alguns algoritmos, e depois no segundo vídeo vai ter os exemplos de eu simulando eles e vendo como que é a resposta. Então, basicamente, a gente vai programar flip-flops. Né? Então, o comportamento mais simples que a gente tem em um circuito sequencial é um flip-flop D. E ele é disparado então na borda de subida do clock. Então aqui a gente tem três figuras que vão mostrando o flip-flop D com algumas características sendo adicionadas. Então nessa primeira figura aqui, a gente tem o flip-flop D básico, onde a gente tem como sinal de entrada um clock e um sinal chamado D, e a saída Q. O que acontece? Se meu clock for 0 ou for 1, a saída Q permanece a mesma. Na borda de subida do clock, ele se torna AD. Posso ter a inclusão de, por exemplo, um sinal de reset. Então, toda vez que o reset for 1, independente do clock, a minha saída Q vai ser 0. Ou então, até uma saída, uma entrada enable aqui. Então, além do clock e do reset, eu vou ter mais o enable. O reset vai ter a preferência em cima de todos os sinais. Então, ele como 1, a minha saída vai ser 0. E a minha saída só vai ser atualizada se o enable for 1. Então a gente vai ver, tanto na próxima aula que é máquina de estado finito e depois na outra que vai ser máquina de estados finitos com datapath, que a gente vai trabalhar basicamente com um bloco de um sistema síncrono, onde que a gente vai ter uma parte síncrona aqui, como é o caso aqui desse flip-flop que está mostrando, uma lógica de próximo estado e uma lógica combinacional de saída. Então a minha saída vai depender tanto dessa parte combinacional quanto das entradas externas. Então, aqui mostrando alguns códigos, esses códigos também estão disponíveis para vocês, se vocês quiserem simular. Esse daqui é um código de um flip-flop D o mais simples possível. Então notem aqui que eu tenho como entrada o clock, a entrada D e a saída Q. Então, só estou usando uma biblioteca simples aqui. A arquitetura ARC do DFF vai ser um processo sensível ao clock e lá dentro um if, então se houver um evento de clock e a borda for de subida, então o Q recebe o D e acaba o processo. Então, o Q só vai ter o valor dele atualizado neste exato instante da borda de subida do clock. Agora, adicionando o reset e o enable. Como eu havia falado para vocês, o reset ele tem a prioridade em cima de todos os sinais. Então, o primeiro if, ele já estando nessa condição de reset igual a 1, denota bem isso daí. Então, se o reset for igual a 1, a minha saída aqui é 0. Se não, se houver um evento de clock e esse clock for 1, então uma borda de subida, e meu enable for 1, então o meu Q vai receber o sinal D. Se não, continua Q igual a D. Agora, então, um exemplo de registradores. Antes a gente só estava trabalhando com um bit, então aqui era tudo std logic vector, mas essa lógica ela funciona bem mesmo também para registradores. Então, só notem que a única diferença que vai ser
na construção desse Q, quando o reset for 1, então ele vai receber todas as posições do vetor como 0, o resto ele praticamente permanece igual. Então agora alguns exemplos um pouco mais aprimorados aí desse uso dessa lógica sequencial. Então aqui é um shift register que ele roda livre no caso, então por isso free run shift register. Notem aqui que eu estou usando o numeric standard agora. Tenho essa figura do generic, que é basicamente uma variável global, que eu estou chamando aqui o n com valor 8, ou seja, o número de bits que vai ter o meu buffer ali. Então, de entrada clock o reset, sinal de entrada e um sinal de saída do tipo stdlogic. Lá dentro da arquitetura, então, agora eu vou ter dois registradores, né? rreg, então um registrador atual, e o rnext, que vai ser o registrador do próximo estado. O que acontece aqui? Como eu tinha falado para vocês, vai ter uma lógica de sequencial, uma lógica de próximo estado e uma saída. Então a gente já vê bem claramente esses três blocos aqui nesse exemplo. A lógica sequencial é basicamente o que a gente tinha visto antes. Eu tenho um rreg, se o reset for 1, ele vai zerar tudo. Se não, ele vai ver o que está no next e vai carregar ele no rreg. O que vai acontecer na parte combinacional? A minha entrada vai sempre ser juntada, né, com o valor anterior do rreg, sumindo o valor menos significativo. Então notem aqui que se é 8 bits, ele vai set down to 1, justamente o rreg fica para fora, que é o sout. No exemplo lá simulado vai ficar um pouquinho mais claro isso. Podemos também ter um contador binário, né? Então, seguindo mais ou menos aquela lógica ali, a única diferença agora é que eu vou ter o clock fazendo a contagem, um sinal de saída maxtick que vai indicar quando houve estouro do clock e o sout indicando o valor de saída desse contador binário. Basicamente ele vai somar até estourar esses meus contadores internos aqui. Quando isso acontecer, ele dá um maxtick. A atividade então dessa semana, a proposta é que vocês façam um código para acionamento do display de 7 segmentos com um incremento automático do tempo, ou seja, utilizem a lógica desse contador binário para fazer um contador temporal. O que vocês também vão fazer é o contador normal e depois um bloco para a conversão BCD para o display de 7 segmentos. Incluam nele para ele funcionar com um cronômetro, ou seja, eu tenho entradas com funções de início e parar, e também a opção de zerar esse meu cronômetro.